Estamos gravando. Beleza. Certo? Vamos ver os carinhas aqui. Então, aula passada, a gente começou a fazer os problemas de fluidodinâmica, tá? A gente focou na conservação da massa. Tá? A gente fez dois problemas. Esse daqui, onde a gente tinha, né, um tanque que ia esvaziando, em função do tempo, né, e basicamente da altura da coluna de fluido. A gente escreveu uma função, descrever como que a altura dele variava, né? E com base nisso dava até para a gente achar, né, qual que seria uma expressão para essa velocidade de saída. Só nem foi necessário. Tá? A gente fez também esse probleminha aqui. Era, como é que fala? Em X esvaziava uma pia de cozinha. Então, not very much, but né, deu um trabalhinho para a gente fazer. E aí a gente ficou agora nesses problemas aqui, onde a gente vai trabalhar basicamente, né, as forças que vão aparecendo, né, sobre o escoamento, não só o balanço de massa. A gente vai trabalhar a quantidade de movimento, né, para esse tipo de problema. Beleza, mensagem chegou. Não estou compartilhando tela. Engraçado, tinha apertado para compartilhar. Beleza, agora estamos compartilhando tela. Então, basicamente, né, na última aula da conservação da massa, a gente fez esses dois probleminhas aqui, certo? Do reservatório, da pia da cozinha, lá do livro do Fox. E agora a gente vai fazer esses dois outros exercícios aqui, que eles tratam sobre forças, né? Que vão estar sendo aplicadas sobre volume de controle, certo? Então, vamos trabalhar com esse tipo de coisa. É basicamente a aplicação lá do teorema de transporte Reynolds, onde em vez de a gente trabalhar, né, uma expressão como essa que daria a conservação da massa para a gente opa, né, vai trabalhar ou vai inserir aqui propriedades, me chama? Propriedades intensivas que não dependem da massa, né, dentro dessas integrais aqui, e do lado de fora a gente vai ter a taxa de variação propriedade extensiva. Então, no caso, a gente vai trabalhar velocidade. Vamos inserir ela aqui nessa derivada. E aí, como já era massa, ou taxa de variação da massa para a gente, vai virar taxa de variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle em relação ao tempo. Aqui, quando eu inserir a outra velocidade, vai virar a quantidade de movimento que vai entrar e sair do volume de controle com os fluxos máximos. E a gente vai ter, não zero agora, mas a taxa de variação no tempo, né, da quantidade de movimento. O livro do Mecânica dos Fluidos usa essa quantidade de movimento com P, tá? E é um vetor. E por que isso é interessante? Essa taxa de variação na quantidade de movimento do tempo, já que ela é a massa vezes velocidade, a gente teria, se a massa for constante, né, a gente tiraria da derivada e ficaria com a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, ou seja, uma aceleração vezes uma massa. Então isso aqui também poderia ser descrito para a gente como sendo uma força resultante, né, sobre o escoamento. Então, olha que chique. Quão útil, né, pode ser esse tipo de expressão para a gente. Certo? Bom, o que, que, a gente, o que, que a gente tem aqui então? Que em função, né, do que vai estar acontecendo em questão de variação de velocidades aqui, a gente vai conseguir encontrar que as forças vão estar aparecendo, né, sobre o escoamento que está passando por dentro dessa mangueira, né, mais bocal. Certo? Deixa eu dar um picture screen aqui, trazer para cá. Ups, sei de outra aula. Fecha. Volta lá para o nosso problema, agora sim.
Dá um picture screen de novo. Vem para cá. Copia. Então, o que está falando para a gente? Tem essa mangueira de incêndio, né? Que ela está basicamente, né, conduzindo, né, 10 litros de água por segundo, que estão a 4 graus Celsius, e no bocal de saída aqui a área reduz, né, para 1 centímetro quadrado, e o ângulo que a gente vai ter entre esse trecho reto da mangueira aqui e o bocal de saída é de 90 graus. Então é como se a gente tivesse, né, vamos dizer assim, um eixo, chamar de Y para cima, um eixo X aqui, ó, horizontal. E aí o trecho reto da mangueira, né, estaria em X e o trecho do bocal aqui estaria na direção de Y. Tá? E o que está acontecendo? Se a gente for olhar as velocidades do fluido, o fluido está fazendo isso aqui. Ele está entrando, entrando, ele é obrigado a fazer uma curva, né, e descer. Então esse vai ser o caminho, né, que o fluido vai acabar fazendo dentro da mangueira. E daí? E daí o seguinte, para as partículas de fluido que estão vindo aqui, ó, com uma certa velocidade, de repente não, né, continuarem nesse sentido, mas serem conduzidos, né, para baixo, o que vai ter que acontecer aqui sobre o fluido, né, as partículas dele vão ter que sofrer uma força que vai ser contrária a esse movimento horizontal delas, ou seja, vai ser um movimento contrário a esse movimento deles ir seguindo aqui. Então vai aparecer, né, sobre o fluido uma força nesse sentido, que vai ser para a gente uma força horizontal, né, no mesmo sentido de x, FH aqui para força horizontal, certo? E o que vai acontecendo? Essa força não vai fazer com que o fluido perca, né, as velocidades na direção de x. Mas para ele começar a descer, vai ter que aparecer uma força, né, acelerando as partículas para baixo. Essa aqui para a gente, né, vai ser uma força vertical que vai estar aparecendo sobre o fluido. Certo? Então, vai existir uma resultante de força sobre o fluido que vai estar nesse sentido aqui. Ó. Nossa. Essa é uma força resultante, né, sobre o fluido. Vamos escrever um tamanho 48, né? Vamos ser mais econômicos. Mesmo, né? Certo? Se existe essa força resultante sobre o escoamento, adivinha, né? Sobre a mangueira, que é o que ele está pedindo para a gente, vai ter uma força resultante, né? Ou uma força de reação, né? Sobre o fluido, do fluido sobre a mangueira, que vai ter o mesmo sentido, né? Porém, é a mesma direção, porém em sentidos opostos. Então vai aparecer uma força sobre a mangueira, vai ter justamente isso aqui, ó. Vai ter o sentido oposto. Então a mangueira está sendo empurrada nesse sentido aqui, ó, enquanto o fluido está sendo empurrado nesse sentido aqui. Certo? Ação e reação simplesmente. Antes de eu colocar esse FR aqui, deixa eu salvar. Ups. Esse eixo aqui, só para não sobrescrevê-lo. Ctrl C, Ctrl V. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Até então, não. Até então não. Vou só reduzir aqui para fazer caber. Menorzinho aqui, ó.
Só que eu quero transportar isso aqui lá pro coisinha. Então, sobre o escoamento, tem essa mesma força resultante aqui. Sobre a mangueira. Certo, tô brincando aqui pra gente poder pegar do jeito que está aqui. Caceta. E transportar aqui para o nosso exercício. Vou deixar ele aqui ó, bem no cantinho. Vou deixar ele à frente do texto. Bem menor. Esse desenho também, que tá meio grande. Por que ele invertiu? Que coisa maluca. Olha. Eu girei ele por algum motivo? Quebra. Que loucura, cara. Ctrl C. Ctrl V. Agora aqui, ó. Quebra. Vai. Em frente. Reduz o tamanho. Reduz o tamanho. Pra cá. Que loucura, bicho. Certo? Então, para a gente achar essa força resultante, basta que a gente conheça essas velocidades aqui. Ó. Certo? Para o nosso problema, se for analisar né, por partes, este primeiro termo aqui, ó, tirei esse igual a zero aqui, que não é igual a zero mais. Esse primeiro termo aqui para a gente vai ter várias simplificações para ele, tá? Porque o enunciado não fala nada né, sobre a movimentação que essa mangueira vai ter. A gente pode assumir que é uma mangueira fixa, tá? E além disso, notem aqui, ó, a vazão é constante, tanto de entrada né, quanto de saída aqui, não vai acumular em posição nenhuma, né, líquido. Então, o que vai acontecer é que o nosso problema ele vai ter em regime permanente. Então, qualquer que seja a derivada em relação ao tempo para a gente, ela vai ser zero. Então, vamos registrar isso, dizendo assim, regime permanente. Esse termo para a gente, dependente do que seja, ele vai ser igual a zero. Né? Não importa qual derivada a gente vai ter. E vamos dizer que o bocal é fixo. Vamos colorir isso aqui para ficar mais bonito. E vamos cortando isso. Né? Esse aqui não vai existir.
Esse daqui não vai existir para a gente. Então, por dois motivos, esse aqui vai ser zero. Já listamos eles aqui. Então, nossa força resultante, né, sobre o escoamento vai ser dada basicamente em função disso aqui. Então, x, Ctrl V. Então, a gente vai basicamente olhar para o nosso problema e vai dizer, opa, eu tenho uma entrada, né, e tenho uma saída. No caso, então, essa expressão para a gente vai dar alguma coisa seguinte, ó. Vai ter uma velocidade para a gente, certo? Que a gente vai declarar que ela vai ser para a gente a nossa velocidade de entrada. Certo? Que vai estar multiplicado pelo produto de densidade, vai ser densidade de entrada para a gente. Tudo bem que as densidades de entrada e saída vão ser iguais, né? Mas eu vou ir modelando, né? Como se pudessem ser diferentes, que aí, caso caia alguma coisa parecida com isso, não vai dar problema. Certo? E aí o que acontece? Eu tenho aquele produto escalar dos dois vetores, né? Velocidade e área. Então eu vou tratar eles como sendo a velocidade como escalar, a área como escalar, e eu vou precisar, né, do cosseno do ângulo que vai existir entre o vetor de entrada e o vetor velocidade de entrada e o vetor área de entrada. Que no caso de ser de 180, então este valor aqui vai acabar ficando negativo. Tá? Então, sempre que for entrada, né, a gente vai ter esse produto aqui, ó, escalar dos dois vetores, que vai dar um valor negativo. Quando for saída para a gente, ele vai dar positivo. Falando em saída positiva, a gente vai ter uma saída positiva aqui também. Então, pega esses termos todos aqui, ó, e vou somar, porque vai ser positivo, né, os termos para saída. Para cada entrada e para cada saída, eu vou ter um terminho desse tipo aqui, ó. Certo? Aí é só dizer qual que é a velocidade, qual que é a área, a gente consegue chegar nessa expressãozinha aqui. Tá? Qual que é o detalhe agora? Eu preciso, né, saber que velocidades são essas aqui para entrada e para saída. Tá? Vamos calcular elas aqui. Ó. Como ele falou para a gente, né, qual é a vazão volumétrica para a gente vai calcular ela como sendo a velocidade vezes a área, basicamente. Então, aqui, ó, por exemplo, eu só vou ver quanto seria vazão volumétrica para a gente. Ela é basicamente, né, a velocidade vezes a área. Então, portanto, velocidade para a gente é basicamente a vazão volumétrica dividido pela área transversal a ela. Passagem do fluido. Então, vou utilizar isso daqui para calcular a velocidade de entrada e a velocidade de saída. O nosso VF, velocidade de entrada. E nota que eu estou trabalhando ele como escalar, não é um vetor aqui. Então a gente vai ter os 10 litros por segundo, dividido pela área, que vai ser de 100, né, centímetros quadrados.
Certo? Temos que fazer algumas transformadas de unidades aqui, então já vamos nos preparar para isso. Esse valor aqui, esse volume em litros aqui, ó, vai fazer aparecer ele dividindo aqui, e para o sistema internacional, unidade para volume metro cúbico. Então, em cada 1 metro cúbico, a gente tem 1000 litros, certo? Para poder fazer essa troca de unidades aqui, e aí tem o termo do centímetro quadrado. Em cada centímetro quadrado, a gente vai transformar para metro quadrado, né? Vamos dizer assim, em cada metro quadrado, a gente vai ter, né, 10 a quarta. Para poder fazer essa troca aqui. Então, o que vai acontecer? Na hora que a gente olha para essa conta que a gente vai fazer, a gente tem 10 vezes 10 a quarta, vai dar um 10 a quinta. Dividido por 1000, que é um 10 a terceira, a gente vai ter então 10 a quinta por 10 a terceira, vai dar 10 a 2, que é 100. Então, dividido por esse 100, vai dar 1. Então, uma conta, vamos dizer assim, bonitinha de ser feita, né? Redondinha. Não precisa nem de calculadora, é só fazer a conversão das unidades certinho. E aí, para a velocidade de saída, a gente vai pegar a vazão de saída, que é a mesma, né, os 10 litros por segundo, pela área de entrada, que neste caso, desse problema, é 100 vezes menor. Se aqui é 100 vezes menor, o resultado da conta fica 100 vezes maior. Então, tá aí, ó, encontramos a velocidade de entrada e a velocidade de saída. Com base nisso, agora a gente pode fazer o cálculo, né, realmente da nossa força resultante. Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar esse aqui e subir com ele para não atrapalhar aqui. Tirar isto, e substituindo os valores, tá? O que vai acontecer? Essa velocidade de entrada aqui, ela está no eixo de x. Então, como vetor, ela vai ser 1 metro por segundo positivo, já que está na mesma direção de x, né, e seguindo nesse sentido, certo? E o vetor unitário para ela é i. Então, essa velocidade aqui, ó, nós vamos trocar ela por 1 metro por segundo, né, na direção do vetor unitário i. Beleza. Densidade, já que ele falou para a gente, né, que é a água a 4 graus Celsius, então vai ser 1000 kg por metro cúbico. Certo? Aqui, ó, a gente vai entrar com a velocidade como escalar, então vai ser só esse 1 metro por segundo, não entra, né, o vetor unitário, nem o sentido, se ele é positivo, se ele é negativo, certo? Só entra um número. E aqui para a área a gente vai entrar, né, com aqueles 100 centímetros quadrados, né? Lembrando, a gente teria que dividir ele, né, por 10 a quarta. Então, 10 a 2 por 10 a quarta, ficaria com 10 a menos 2. Então, 0,01, né, metros quadrados. Então, já faz a troca da unidade aqui, a gente fazer a conta mais fácil. E agora os termos para as velocidades de saída. Vamos ver se ficar um formato muito parecido. Eu vou pegar isso tudo aqui, vou copiar, vou colocar aqui do lado, tá? Com um valor positivo qualquer, mas é esse termo aqui dos termos de saída. Para a velocidade de saída como vetor, a gente tem 100 metros por segundo, que é a parte escalar dele, e esse vetor ele está para baixo, ou seja, ele está com o vetor unitário j, só que está no sentido oposto, então ele vai ser menos 100 metros por segundo em j.
menos 100 metros por segundo no vetor unitário J, certo? A densidade continua a mesma. Aqui eu entro com 100, nota que ele vai entrar aqui positivo, independente se ele para cima ou para baixo, é só o escalar. E aqui eu coloco a minha área. No caso, de ser 1 centímetro cúbico, então dividir por 10 a 4, 1 centímetro quadrado dividir por 10 a 4 vai dar 10 a menos 4 aqui. Ó. Certo? Posso tirar isso daqui agora. E começar a fazer as continhas. A nossa força resultante agora, ela vai dar contas. Primeiro vamos olhar as unidades, tá? Eu tenho aqui, ó, quilograma, certo? Eu tenho aqui, ó, metro, tenho dividido por segundo uma, duas vezes. Então, esse termo aqui que eu montei para a gente em azul é basicamente o Newton, tá? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E agora as unidades de metro. Eu tenho dividido por metro cúbico, eu tenho 1 metro aqui, tenho 1 metro quadrado aqui, então os termos do numerador vou cancelar com o denominador, só vai sobrar para a gente o Newton, que é a unidade de força. Então ótimo, ele vai dar o que a gente precisa. Então já vou até trocar aqui, vou deixar tudo como Newton, certo? As outras unidades eu vou sumindo com elas. Já esgotamos a função de cada uma delas, certo? E agora a parte numeral. A gente vai ter 1000, né? Vezes 0,01, que vai dar 10 vezes 1 e vezes 1. Então, no final das contas, vai dar 10 para a gente. E esse 10, ele vai estar negativo por conta, né, daquele produto escalar dos dois vetores, velocidade e área. Então, vai dar para a gente, né, menos 10 newton na direção I. X. Ctrl V. Certo? Então, essa aqui para a gente vai ser a nossa força horizontal. E aqui a gente vai ter a força vertical, né? Ela está em J. Então, vamos fazer a conta para ela, tá? A gente tem aqui, ó, 10 a menos 4, tá? Isso aqui é a mesma coisa, se eu pegar esse 100 que está multiplicando, esse 100 que está multiplicando aqui, ó, e cancelar os dois, vou cancelar esse termo aqui também. Então, como se eu tirasse isto, esses dois zeros, né? É só com um aqui. Certo? A unidade, a gente já sabe que tudo junto vai dar newton. E o único numeral que sobrou para a gente, né? É esse 1000 aqui, ó. Coloca assim, 1000 newtons, né, na direção de J. Certo? E está negativo também. Vou tirar desse parênteses aqui, para ficar tudo mesmo formato. Então essa é a força que a gente tinha que achar. Uma força que seria, né, para a esquerda e para baixo, porque uma força sobre o escoamento. Né? Para a gente achar a força sobre a mangueira, Ctrl C, Ctrl V. E não é força resultante, né? Que a mangueira vai ter outras forças atuando. Né? O peso e outras coisas assim, vai estar aparecendo para ela. Mas vai ser basicamente, né, menos a força resultante aqui, que é sobre o escoamento. Então, a força que a gente vai ter vai ser as mesmas forças aqui, só com sinal positivo. Então, vai ser os 10 newtons, né, mais os 1000 newtons aqui, já. Então, simples desse jeito. Alguma dúvida, gente? Trabalho dessas forças? Alguma passagem vocês ficaram meio confusos? Na hora de explicar os vetores?
Se não tem dúvida, vamos seguir o próximo, tá? Nesse outro aqui, ele está falando para a gente. Considera, né, que esse escoamento considera um escoamento que vai ser incompressível em regime permanente de água 4 graus Celsius através desse dispositivo aqui. Ó. Basicamente uma, uma bifurcação, por assim dizer, né? A água deve estar entrando aqui, sai um bocado por aqui, talvez esteja entrando ou saindo por aqui, a gente não sabe ainda, porque não deu informação, mas é ou uma junção ou uma bifurcação, alguma coisa nesse sentido. Aí pede para a gente determinar um módulo e o sentido da vazão volumétrica através da área 3, certo? E a força resultante sobre o dispositivo, assumindo, né, um ângulo de 30 graus entre a saída 3, né, e o eixo horizontal. Ou seja, está falando que entre essa saída e aqui, ó, a gente vai ter um ângulo de 30 graus. Certo? Então, como que a gente começa a resolver esse problema? Já que a gente não sabe, né, se eu vou ter uma vazão entrando ou saindo aqui, a primeira coisa a gente fazer vai ser um balanço de massa. E esse balanço de massa nada mais é que a gente aplicar a equação da continuidade ou balanço de massa. Pega aqui, bonitinho. É diferente dos problemas anteriores. É diferente dos problemas anteriores. A gente vai ter que esse termo para a gente vai ser zero, porque vai estar em regime permanente. Notem que a vazão ela é constante nessa entrada, ela é constante nessa saída, ele não vai estar acumulando fluido em nenhum momento aqui, pelo menos não faz uma referência a esse tipo de coisa no enunciado. Então o que vai acontecendo é que a massa que estiver entrando, né, por 1 e por 3 é uma possibilidade, ou a massa estiver entrando por 1, né, vai acabar saindo por 2 e por 3. Então, uma das possibilidades. Mas para a gente aqui vai ser regime permanente. Né? Qualquer permanente. Esse deu. A gente vai ser igual a zero. Então, qualquer derivada no tempo para a gente vai ser zero. Simplesmente isso. Azul aqui, para ficar mais claro. Os motivos, reasons. Então a gente vai ficar basicamente para a nossa expressão, né, em função das vazões mássicas que entram e saem. E se não vai estar acumulando nada, tudo que vai estar entrando fatalmente vai acabar saindo. Deixa eu ver aqui só um pouquinho para não atrapalhar. Então, o que, que a gente vai ter, né? Vazão mássica entrando e saindo. A gente vai ter em 1, em 2 e em 3. Para facilitar um pouquinho minha vida, eu vou pegar alguma coisa pronta de passados. Assim, por exemplo. Seria em 1. Aqui. Em 1. Em 1. E detalhe, em 1 tá claro aqui pra gente que é uma entrada. Então a seta tá dizendo, olha, entrando aqui por essa área. Então, se é uma entrada, vai ficar negativo pra gente. Em 2, está claro que vai ser uma saída, então vai ser positivo.
certo? O que não está claro para a gente é o que vai acontecer aqui em 3. Se vai ser uma entrada ou se vai ser uma saída, tá? Como foi dado bastante coisa aqui, já dá mais ou menos para a gente saber, ó, porque velocidade vezes área aqui, esse valor aqui daria 0,5 e velocidade vezes área aqui para a gente daria 0,3. Então está saindo mais do que está entrando. Então provavelmente esse termo aqui para a gente em 3 ele vai ser uma entrada. Então eu vou arbitrar, ele vai ser uma entrada também. Vou colocar aqui ó, como se ele fosse uma entrada. Deixar aqui, ó. Vou deixar outro indicativo aqui, assumindo que em 3 ocorre. Mas aqui o fluido, né? Entra em 3. Certo? Então, se a gente achar alguma coisa aqui que indique que seja o contrário, a gente vai determinar, achar alguma velocidade negativa, por exemplo, ou uma vazão negativa, certo? No caso, ele quer saber a vazão volumétrica, ele não quer a velocidade em si. Então, já que ele não quer a velocidade em si, a gente vai achar velocidade vezes área. Ou vamos isolar ela para a gente poder chegar na expressão. Então, pega ela aqui, bonitinho. Falta o sinal de menos aqui. Agora sim. Então, eu vou pegar esse termo aqui. A gente teria em 3, dá um Ctrl X nele, ele passa para o outro lado. Vai ficar positivo. Certo? E aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou unir. Ainda não, vou deixar mais um passo para frente. X aqui, vou até deixar ele do lado de cá. Eu vou querer isolar aqui, ó. Eu vou pegar essa densidade aqui, ó. E não, deixa para o próximo passo. Vou pegar essa densidade aqui, vou passar ela para cá, dividindo. Todas as densidades são iguais, tá? Não indica nada que vai ser negativo. E claro, né, a vazão volumétrica vai ser velocidade vezes área. Então, vou marcar ela aqui, ó. Velocidade volumétrica em 3. Pontinho em cima, para não ficar volume só. Então, vai dar esses termos daqui. As densidades são iguais. Então, podemos simplificar elas. A gente teria essa expressão aqui para vazão volumétrica em 3. Então, vamos substituir valores, né? A gente vai ter menos aqui. O V1 para a gente, ele é 3 metros por segundo. De menos aqui. Ele vai multiplicar a área. Vai ser de 0,1, né, metros por segundo. Agora a gente vai somar com a velocidade aqui, ó. Substituindo aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, a velocidade em 2 de 10, a área de 0,05. Então, fazendo essa conta aqui, ó, a gente teria 0,3 menos mais
0,5, então vamos chegar em 0,2, né? Metros cúbicos por segundo. Então, essa seria para a gente, né, a vazão volumétrica em 3, certo? E para a gente chegar nas forças que vão aparecendo, eu preciso da velocidade em 3. Então, eu vou calcular ela aqui. As outras velocidades foram dadas, então está tranquilo. O enunciado deu as informações para os valores bonitinho, né? A gente vai achar aqui de novo, né? 10 metros por segundo. Então, agora que a gente sabe que uma entrada, a gente sabe que esse elemento aqui, basicamente, ele é uma junção, né? Então, entra aqui 0,2, entra aqui 0,3, sai aqui 0,5. Então, o volume do fluido no interior do equipamento, né, ele não altera. Basicamente, ele é passagem, né, e união para essas duas vazões aqui, etc. Certo? Então, agora que a gente tem esses termos todos, né, do balanço de massa, vamos trabalhar, né, a quantidade de movimento. Vou usando aqui o balão de massa. E agora aqui na parte de baixo, eu vou usar, né, a quantidade de movimento. Para achar as forças, tá? Vou achar as forças só sobre escoamento, tá? Por exemplo, o peso, ele não vai aparecer aqui para gente. Então, eu estou avaliando só o efeito sobre o escoamento do fluido. Então, para aparecer o peso, teriam outros, tem que usar o somatório de força, onde as forças dinâmicas que a gente está achando, elas apareceriam. Então, vendo para cá, pega a expressão. E usando a quantidade de movimento, a expressão é essa. Vou tirar esse termo daqui. Para a gente poder fazer o cálculo. Lembrando que este daqui, né, de novo, ele vai ser zero para a gente, porque nós a gente vai ter em regime permanente. Então vai interessar para a gente só o finalzinho. São os fluxos massa que estão entrando e saindo do volume de controle. Então, como a gente tem 3 fluxos, né? Vamos pegar eles. Tem um aqui que é de entrada, outro aqui que é de entrada, um que é de saída. Certo? E eu vou acrescentar, né, o vetor unitário para cada um deles. Esse aqui é o vetor unitário. Vou colocar o vetor velocidade para cada um deles, né?
E fazer tudo aqui. Velocidade 1. Velocidade 2. Aqui, velocidade 3. Lembrando, né, que o sinal vem de se ele entrar ou se ele sair. Como a gente tem entrada em 1 e em 3, esses aqui vão ser negativos e em 2 vai ficar positivo. Certo? Uma vez a gente tem isso aqui pronto, vamos substituir os valores das velocidades, né, para a gente poder chegar lá nessa força resultante. Porque basicamente a gente já tem tudo aqui. Tá? Então bora lá. A velocidade de 1 para a gente está aqui no eixo x, então ela vai ser positiva, né? E vetor unitário em direção y. Então vai ser 3 metros por segundo e positivo. Parênteses aqui, pá. 3 metros por segundo. Vetor y. Ops. Clique aqui. Certo? Aí densidade. Ele falou qual que é o fluido? Água 4 graus Celsius, então ele está facilitando as contas para a gente, né? Deixando a gente usar 1.000 kg por metro cúbico à torta e direito. A velocidade aqui de novo, 3 metros por segundo. E aí a área para a gente é D 2, 0,1. Prontinho, isso aqui seria a primeira força. Vamos pegar a expressão, já está aqui, ó, só para adiantar um pouquinho para a gente escrever de 2. Em 2, a gente vai ter uma velocidade que vai ser de 10 metros por segundo. Ela está também na horizontal, então é o vetor unitário i, né? E mesmo sentido de x estão positivo. Então, 10 aqui, 10 aqui, a área é 0,5. Isso, 0,05, 10. Não modificou nada. E agora vamos pegar aqui, ó, e tentar fazer a mesma coisa para esses termos aqui em 3. Tá? Vai vir negativo. Nós vamos brincar um pouquinho. A velocidade realmente é de 10 metros por segundo, tá? Vou tirar ela aqui do parênteses e já vou falar por quê. Tá? A área para a gente é de 0,02, certo? E o caso do escalar é 10 metros por segundo. Só que tem um pequeno detalhe, né? É 10 metros por segundo, mas a gente tem uma componente desses 10 metros por segundo que vai estar na direção de x e uma componente desses 10 metros por segundo que vai estar na direção de y. Certo? Para ajudar a gente a visualizar, deixa eu limpar aqui, ó, de novo. Não salvar. Eu vou querer só um pedaço aqui desse desenho. Não preciso dele todo, tá? Só quero essa saidinha aqui. Não preciso nem da área. Esse daqui que só que é a área 3. Mas o que ele falou para a gente? Como existe um ângulo de 30 graus aqui, a velocidade que essa área vai ter, no caso vai ser uma entrada para a gente, né? Então seria uma entrada nesse sentido aqui, ó. Ela vai ter uma componente em x e uma componente em y.
Essa aqui para a gente seria, por exemplo, nossa velocidade em x. Aqui para a gente estaria nossa velocidade em y. E esse aqui é o nosso V3. Vou melhorar, tá? Ou pelo menos tentar melhorar. Reduz um pouco a espessura, né? E vamos colocar um componente para cá. Um outro componente para cá. E aquele ângulo de 30 graus com a certo? Essa aqui para a gente seria V3. Essa aqui seria V3Y. Aqui é o nosso V3X. As componentes, né, que vão formar V3. Então, no caso do V3, a gente vai ter o cosseno, né? Ou seja, o cateto adjacente, né? Para fazer o cálculo do V3X. E, no caso, o seno, né? De 30 graus, para a gente chegar no V3Y. Sim, essas componentezinhas aqui. Eu vou precisar disso aqui. Só para mostrar esse pedaço aqui mesmo. Demonstrar isso aqui. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? Por que eu estou fazendo isso aqui? É só para demonstrar esses ângulos aqui. Ó. Colocar aqui. Coloca lá. Quebra em frente. Traz para cá. Só para demonstrar aqui, ó, que a gente vai ter, né? No eixo X, que vai ser para a gente negativo. Então, no sentido oposto, né? Ao do eixo X, a gente vai ter o cosseno de 30 graus na direção de I. E em relação a Y para a gente vai ter o seno de 30 graus, né, na direção de J. Certo? Sinal de menos aqui do lado de fora só porque é uma entrada. Aqui eu estou colocando, né, as velocidades em função do que vai estar acontecendo aqui. Agora é contas. O primeiro termo para a gente dá para fazer praticamente de cabeça, né? Ele vai dar 1000 vezes 0,1, então vai dar 100, né? Vezes 3 vezes 3, então vai dar menos 900.
Deixa eu colocar na linha de baixo. Vai dar menos 900 newtons na direção de I. O outro termo aqui a gente vai ter, né? 10 vezes 10 vai dar 100. 100 vezes 0,05 vai dar 5. Vezes 1000 vai dar 5.000. Então, 5.000 na direção de I. A gente não interessa. Simplificamos aqui. Agora a gente vai ter isso aqui, ó. A gente tem aqui, ó, praticamente a mesma conta, tá? 100, né, vezes 0,02 vai dar 2, então vai dar 2.000 que multiplica, né? Menos o cosseno de 30 e menos o seno de 30 na direção de J. O seno de 30 é meio. Então, 2.000 por meio vai dar 1.000 aqui. Opa. 1.000 newtons na direção de J, né? O negativo vem viria aqui do sentido da força, só com esse menos do lado de cá vai acabar ficando positivo. Então, lembrando, já troquei o sinal com esse aqui de fora, certo? Este com esse aqui também vou trocar o sinal também, então vai ficar positivo. Aqui positivo também. Certo? Aí o cosseno de 30. Pega aqui, calculadora. Deixa eu ver. Seno de 30 aqui. O cosseno de 30 é 0,866, né? Então, vezes 2.000, vai dar para a gente 1.732, né, newtons na direção de I. E aí, contas. Em J a gente só tem uma força, então para ela não precisa mexer em nada. Vai ficar os 1.000 newtons na direção de J, beleza. Agora, em I a gente tem força sim aparecendo. Eu tenho 5.000, tem os 1.700 ali, e os 900 estão subtraindo. Então, vai dar para a gente 5.832 aproximadamente newtons. Positivo. Certo? Juntei tudo que era em I, tudo que era em J. Essa aqui seria a força sobre o escoamento. Certo? E quando a gente... força resultante, já é isso. Como ele quer a força sobre o dispositivo, a gente vai pegar isso, né? Sobre o escoamento. Uma corzinha aqui. E sobre o dispositivo. Menos isso, então vai ficar menos aqui, com menos de cá. Tá aí, ó.
Essa força sobre o dispositivo é desse aqui. Ó. Uma quantidade boa, né, em newtons, né, para a esquerda e alguma coisa para baixo. Então, se a gente colocasse uma balança, né, sobre o dispositivo aqui, além do peso dele, né, e da água que estaria no interior dele, a gente teria também o efeito das forças, né, apontando para baixo, né, que faria com que o peso ficasse maior do que ele estaria registrando de verdade. O peso maior que o peso do dispositivo por conta dessa força hidrodinâmica aqui aparecendo na direção de J. Além disso, né, a gente precisaria, né, de alguma coisa para segurar ele na posição de X, né, igual a mesma coisa. Igual a esses 5.932, ou seja, uma reação do solo, por exemplo, ou de uma parede segurando esse dispositivo, alguma coisa assim, ele não sair se deslocando. Simplesmente isso. Alguma dúvida, gente? Nesses problemas aqui? Dúvidas? Se não tem dúvida, a gente termina aqui essa parte aqui de força sobre falo, forças e deslocamentos, e a gente entra no finalzinho lá do capítulo 3, que é a parte das perdas de carga, né? Fala, como fala? Escoamento interior de fluidos, né? Escoamento interior de instalações hidráulicas e como que vai existir dissipação de energia para elas. Como está faltando só meia hora, em vez de eu fazer um inteiro, eu vou pegar do semestre passado aqui e explicando a solução passo a passo. Tá? Então vim aqui, semestre anterior, só porque senão vai demorar muito tempo. Daí descrevendo cada conta, etc. Material postado no Canvas. Estranho. Ah, tá como figura, por isso. Entendi. E não tá. Beleza. Vamos vir aqui no meu material, só pega o exercício que a gente vai fazer. Aulas. De transporte, fluidinâmica. Que é basicamente a gente pegar a equação de Bernoulli, né, e avaliar a perda de carga sobre o escoamento, né, para a gente poder achar as potências, a gente poder achar as alturas manométricas, coisa do tipo. Esse exercício aqui. Pega a figura. Vou enter aqui, seria uma quebra de texto. Quebra de página, na verdade. Deixa a figura aqui. Vou deixar ela, né, frente ao texto. Vou reduzi-la aqui. Ela já tem que ficar atrás do texto, né? E não colocar o texto aqui, ela vai sobrescrever. Vem aqui. Vamos fazer. Acho que fazer é melhor. Não, tem que descer mesmo.
Então, olha o que a gente tem. A gente tem uma instalação de água, certo? Está basicamente fazendo o seguinte, está pegando a água desse rio aqui, né? E bombeando ela até esse reservatório que está aqui em cima. Tá? E o que vai acontecer? Nessa condiçãozinha aqui, ó, ele vai ter que, a bomba, né, vai ter que colocar energia suficiente para o fluido, né, pegar a água que está aqui do rio, né, subir com ela 15 metros, subir com ela mais, vamos dizer assim, o seno de 45 graus vezes esses 140 metros aqui, mesma coisa para os 15, depois subir mais 10 metros, além disso vai ter que vencer as perdas de energéticos que vão aparecendo em cada um dos trechos da tubulação. Os trechos retos, né? E os acessórios que vão aparecendo para a gente na tubulação. Então, vamos começar aqui. Ó. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar a nossa equação de Bernoulli. Então, vamos inserir aqui, equação, certo? Já vou colocar no formato em que a gente vai acabar resolvendo ela. A gente vai ter as pressões, né? Do ponto onde a gente vai localizar como referência, vai ser nosso ponto 1, dividido por densidade vezes gravidade, que é o peso específico para a gente. E isso daqui, ó, a gente vai somar com um fator de correção alfa, para saber se o escoamento laminar é o turbulento. O índice para ele vai ser 1. Ele vai estar multiplicando a velocidade elevado ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. E mais o termo da altura ou da posição que a gente teria na nossa referência, que é o ponto Z1. Certo? Teria os mesmos termos, não outro ponto de referência para a gente vai ser o Z2. Esse aqui é a velocidade do ponto 1, então V1. V2. E o que acontece? As máquinas de fluxo que estariam colocando energia para escoamento ou retirando energia para escoamento, a gente entraria com elas aqui também. Então, se fosse uma turbina, por exemplo, entraria aqui, ó. Positiva, tá? Porque da energia que ele teria, né? A gente teria o que seria extraído da turbina mais o que teria depois da turbina. Certo? Então, da energia que a gente teria antes da queda, né? A gente teria a quantidade que a turbina tomou mais o que sobrou depois dela. Certo? No caso de for uma bomba, por exemplo, aí o que aconteceria? A gente teria, né? Da energia que a gente tem em um, a gente teria, né, que somar a energia que a bomba forneceria para o fluido para a gente ter energia em 2. Só que no caso da expressão fica o que a gente tem em questão de energia por unidade de peso, né, no ponto 1, né, vai ser igual a energia que a gente tem em 2 e o termo da bomba ele passa para o outro lado, então ele fica negativo. Certo? Além disso, a gente teria as perdas de carga, tanto as localizadas quanto as distribuídas. Vou colocar por extenso, né? Localizadas mais a perda distribuída. Distribuída. Sonaco aqui. Tá piorando, né? Assim. Então, estaria aqui a nossa expressão de Bernoulli,
certo? Agora, né, de um formato não ideal, onde a gente tem as perdas de carga aparecendo e o efeito de a gente ter, né, máquinas de fluxo aparecendo aqui ao longo do escoamento em si. Tá? A perda de carga distribuída normalmente só coloca como HD. É o seguinte, volta para a posição inicial ele aqui. A distribuída para a gente vai ser só esse HD aqui. A localizada vai ser só o HL. A da bomba vai ser só o HB, bomba. E o da turbina aqui vai ser um HT. Certo? Não tem turbina, tá? Então, de cara, a gente pode cancelar esse termo aqui. Inserir, tem que clicar fora aqui em qualquer lugar. Inserir formas. Então, esse termo aqui não vai existir para a gente. Não tem turbina na nossa instalação. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos focar o nosso esforço, né, em localizar pontos onde a gente tem o máximo de informação possível sobre as pressões, velocidades e posição. Certo? Porque se eu coloco um ponto onde eu não conheço essas três informações, eu entro com três variáveis numa equação só, não vou conseguir resolver nunca. Então, tem que ser posições, né, onde normalmente a gente conhece tudo que vai estar acontecendo. E para isso, eu vou localizar o nosso ponto 1. Seria... Ai, por que fica ali? Inserir. Colocar aqui uma bolinha. Exatamente aqui, ó, na superfície do fluido. E vou dizer o seguinte, ó, esse aqui vai ser o meu ponto 1. Nossa, por que foi pra lá, cara? Que chato. E com os modelos, formas. Tem como entrar com caixa de texto? Vou colocar aqui, ó. Gente, como sendo o nosso 1. Simplesmente. Essa caixa de texto, eu não quero contorno, né? Sem contorno. A gente fica um aqui. E para o nosso ponto 2, eu vou colocar ele cá em riba. De repente o tamanho da fonte, né, aumentou, quase que dobrou. Não cliquei em nada. Tudo bem, estaria aqui. Preenchimento da forma sem preenchimento. Certo? E eu vou colocar o meu ponto 2. Bem aqui, ó, na saída dessa válvulazinha aqui. Saída desse cotoquinho aqui. Tá? Então temos aqui o ponto 1 e o ponto 2 para o nosso escoamento. Logo aqui na saída dele. Por que eu estou fazendo isso? Porque em 1, como ela está aberto para a atmosfera, e 2 também, eu vou saber que a pressão em 1 e 2 vão ser iguais. Isso vai me permitir, né, eliminar esse termo, né, de dentro da expressão. Então, eu sei que o P1 a gente vai ser igual ao P2. Ambos vão ser, né, a pressão atmosférica. Então, isso vai permitir, né, que eu cancele esses termos das pressões aqui. Ó. Então, vou conseguir tirar, né, este termo de cá, este termo de cá. Certo? Ao mesmo tempo, na hora que a gente analisa, né, esse efeito aqui do escoamento, né, no rio,
a tubulação está tomando uma certa vazão desse rio aqui, só que no SEADA não me fala em nenhum momento qual que é a área do rio, certo? Então, normalmente quando não dá área é porque a área é relativamente grande, tá? E, vamos dizer assim, para ficar fácil da gente visualizar, se eu vou calcular, né, eu vou ter lá a vazão que eu vou tirar do rio e eu vou dividir, né, por uma área que é muito grande, o que vai acontecer é que a velocidade vai ser muito baixa, aproximadamente zero. Então é isso que vai acontecer. Eu vou assumir que a velocidade no ponto 1 ela vai ser aproximadamente zero. Justamente que eu vou considerar que vou estar tratando, né, com um reservatório extenso. Aí eu vou ter uma área muito grande. Em relação à vazão, então a velocidade vai ficar muito baixa. Nisso, eu vou basicamente cancelar esse termo aqui da velocidade em 1, certo? E como ele pede para a gente determinar, né, a potência requerida pela bomba, eu preciso, né, achar qual que vai ser esse termo aqui para a bomba, o HB, certo? A altura manométrica que a bomba vai fornecer, certo? E se eu vou precisar disso, então, pega a expressão de novo. A gente coloca ela aqui, eu vou colocar mais embaixo, só para facilitar na hora de descrever ela. Esse termo de pressão, esse termo de velocidade sumiu, viraram zero. Esse termo de pressão aqui sumiu também, certo? Não tenho turbina. O termo da bomba, eu vou passar ele para o outro lado, Ctrl X, Ctrl V. O termo da altura Z1, vou passar ele para o outro lado negativo, então Ctrl X, vou até aproveitar esse sinal negativo aqui já. Então, eu vou ter essa expressãozinha aqui para me dizer, né, qual que vai ser a altura manométrica que a bomba vai fornecer para a gente. Tá? Então vamos começar aqui pelos termos mais simples. No caso, basicamente a variação de altura. É o Z2 menos Z1. Querendo ou não, cada uma dessas alturas aqui, ó, elas seriam do centro da Terra até o ponto em que eu estou avaliando. Certo? Eu nunca vou ter essa cota. Então o que vai interessar para a gente é que o Z2 ele vai estar, né, mais alto que o Z1, então isso seria o Z1 mais alguma coisa. Então, esse mais alguma coisa é o que vai interessar para a gente. Então, pegaria a altura que eu teria do Z1, né, e iria até Z2 caminhando aqui. Ó. Então, a primeira cota que a gente teria é que a tubulação vai informando para a gente. Eu tenho 15 metros nesse tubo aqui, onde 14, né, estão para fora d'água. Esses 14 eles estão subindo, né, de acordo com esse ângulo de 45 graus. Então, é como se eu tivesse 14 metros, né, vezes o seno de 45. Certo? Esse trecho horizontal não conta nada para Z1 e Z2, que é uma diferença de altura, mas depois vou ter 140 metros que também vão estar relacionados a esse seno de 45. Então, mais. Muito parecido, né? Vamos só copiar aqui. Depois o trecho horizontal não interessa para a gente, e um trecho vertical que é de 10 metros. Esse trecho eu vou somar aqui também. E aí contas, né? Vai ser, bom, 154, né, vezes o seno de 45, né, juntando ali o 14 com 140, e depois vou somar 30. Vou somar 10, perdão. Vai dar 118,89, 4 alguma coisa, então 118,89 metros.
Isso aqui é a nossa diferença de altura entre Z1 e Z2. Tá? Então, o primeiro termo aqui foi fácil para a gente. O segundo termo, vamos dizer, o segundo termo para a gente foi fácil. O termo da velocidade ao quadrado sobre 2g, ele também vai ser relativamente simples de fazer. Porque a velocidade em 2 aqui, a velocidade está logo na saída da tubulação. Então, ela vai sair, né, com a mesma velocidade que o fluido está escoando no tubo. O V2 para a gente, né, e no caso, seriam velocidades médias, tá? Ficou faltando aqui eu colocar. Vai para lá. O índice, porque esses fatores alfas aqui, ele vem justamente a gente sair de velocidade de partícula e ir para a velocidade média da seção. Então, é velocidade média em 1, é velocidade média em 2. Agora eu posso voltar isso para cá. Fica tudo certo. Então, a velocidade média a gente vai ter em 2 vai ser basicamente a vazão que foi dada para a gente, que é uma vazão volumétrica. Então, vamos colocar ela aqui como um V ponto. Para todo ponto, né? Você divide volume, né, dividido pela nossa área. Que no caso vai ser a área interna do tubo. Então, enquanto a vazão é de 58,9 litros por segundo, a nossa área é a área de círculo, então é π vezes o raio interno ao quadrado ou o diâmetro interno ao quadrado sobre 4. O engenheiro faz conta o diâmetro ao quadrado sobre 4. Isso porque quando a gente vai fazer medição, a gente não mede raio, a gente mede diâmetro. Então, 0,2 centímetros. Então, já vou passar para o metro. 0,25 metros. Isso daqui vai estar ao quadrado. O π diâmetro quadrado sobre 4. E aqui eu vou passar para litros, né? Eu tenho que dividir por 1000, então vai ser 0,0589 metros cúbicos, né? Metros cúbicos por segundo. A gente fazer a conta. E aí, fazendo a conta, essa específica, né, eu montei ela para dar um valor redondinho. Então, 0,0598 divide por π, divide 4 e multiplica por 0,025 eleva ao quadrado. O valor vai dar... Opa. Aí é litros por minuto, tá? Vamos fazer separado mesmo. 5,9, aqui é litros e aqui é minuto. Vamos fazer a troca das unidades aqui, ó. Então, vezes litro embaixo, né? Ou 1000 litros embaixo para cada 1 metro cúbico. E aí vem os minutos aqui. Vezes, parênteses, minuto aqui dividindo, vou fazer ele aparecer aqui multiplicando, então 1 minuto. E aqui embaixo em segundos a gente vai ter 60. Então fazendo essa conta aqui, ó. Agora sim a gente acharia 1,999998. Então praticamente 2 metros por segundo. Aproximadamente, e se essa é a nossa velocidade, facilita bastante a gente a fazer o cálculo aqui do que seria a nossa velocidade ao quadrado sobre 2g.
O alfa deixa para depois, tá? Porque os outros termos, né, despesa de carga localizada e distribuída, vão precisar desses termos aqui, ó. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui, a velocidade para gente são os 2 metros por segundo. Aqui eu tenho 2 que multiplica a gravidade, que vai ser 9,81, né, metros por segundo ao quadrado. Você trocando aqui de posição. Então, vou bater 2 dividido por 9,81, vai dar 0,204 aproximadamente, né, metros, unidade final disso aqui, certo? Vou deixar assim nesse formato mesmo, porque como ele vai multiplicar os termos normalmente associados a de carga localizada distribuída, né, a gente vai ter, tem mais casas decimais aqui envolvidas, então deixei essa conta aqui como 3, depois no finalzinho a gente trabalha em outro formato. Certo? 10 e 25, dá para a gente estender um pouquinho mais. Então, vamos trabalhar aqui a perda de carga distribuída primeiro, que normalmente ela é mais fácil. A perda de carga distribuída é calculada pela equação do Arcee-Weissenbach. Essa equaçãozinha aqui, ó. Ela é o fator de atrito que multiplica o comprimento pelo diâmetro. Certo? E pela velocidade que a gente vai ter, né, ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Certo? No caso, velocidade média. Mesmo jeito. Tá? Não é velocidade elevada a menos 2, não. É velocidade média. Por algum motivo ficou média, né? E aqui... Tá aí, né? O que acontece? O comprimento da tubulação é só a gente ir vindo aqui, ó, que a gente vai fatalmente, né, fazer o cálculo dele. Então, seria a gente pegar os 15, né, com 5, 20, com 140, 160, com 5, 165, com 10, 175 metros. Aqui é um comprimentozinho tão pequenininho que no certo nem deu, então a gente vai desprezar ele. Certo? Então, em questão de comprimento, é só pegar o valor, né, do comprimento do tubo mesmo. Certo? O diâmetro foi dado para a gente também. No caso, o diâmetro interno que a gente usa. E velocidade ao quadrado sobre 2g, que aparece várias e várias vezes para a gente nessas contas, né? É só pegar aqui, já com o valor prontinho, e fazer substituição. O detalhe para a gente é o fator de atrito. Tá? Esse fator de atrito, a gente tem diferentes expressões para ele. Se for laminar, a gente vai ter 64 por Reynolds. Se for turbulento, a gente tem a opção de trabalhar ou com ápico de Moody, ou então com a equação do Claybrook. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos primeiro, né, analisar se esse escoamento é laminar ou turbulento. E para isso, a gente vai trabalhar o número de Reynolds. E Reynolds para um escoamento no interior de tubo, ele é basicamente a densidade do fluido vezes a velocidade média, o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica, ou simplesmente o μ. Certo? Como ele falou, que a água, nosso fluido de trabalho, e que ela está a 20 graus Celsius, as propriedades elas são tabeladas. Então, eu posso ir na tabela e olhar, ou como é bastante comum, só pegar aqui 998
quilogramas por metro cúbico. Caramba, já errei 15 vezes isso aqui. Vezes a velocidade, que é 2 metros por segundo. E vezes o diâmetro, que é 0,025 metros. Pela viscosidade, que para a água, 20 graus Celsius, é 10 elevado a menos 3. Ups. Newton vezes segundo por metro quadrado. Certo? Quilograma vezes Newton por segundo, aliás, quilograma vezes metro por segundo vai dar o Newton, que vai cancelar com esse Newton de cá, e os outros metros vão acabar se simplificando, tá? A gente tem aqui, ó, metro cúbico dividindo, a gente vai ter esse metro aqui multiplicando e esse metro aqui, ó, dividindo também. Então vai ficar com metro quadrado no denominador, né, dividido por metro quadrado no denominador também. Então vai tudo cancelar. Lembra que esse metro aqui a gente usou para formar o Newton. Então vai dar um número, vai ser adimensional, ele não tem dimensão para a gente, vai ser apenas um número. Vai dizer para a gente se o escoamento vai ser laminar ou turbulento, de acordo com o valor dele. Então, vai dar 998 vezes 2 vezes 0,025 e divide por 10 menos 3, ou basicamente multiplica por 1000. Então, fazendo a conta, vai dar 49900. Então, 49.900, um range relativamente pequeno, né? Porém, é grande o suficiente para ser considerado um escoamento turbulento. Se é um escoamento turbulento, a gente tem dois caminhos só para trabalhar o fator de atrito. Ou a gente usa o ápico de Moody, ou a gente utiliza a equação do Colebrook. Vamos começar pela equação do Colebrook, 10 e 31. Vamos continuar na aula que vem. Melhor. Tá? Para a gente poder dar sequência na aula que vem. E a gente faz esse, faz mais um. A gente poder finalizar esse capítulo 3 e semana que vem, né, na segunda aula de dezembro, a gente vem a parte de transferência de calor. Certo? Dúvidas, senhores? Alguma dúvida na aula de hoje? Eu tenho várias. A dúvida é mais na interpretação. Mais na interpretação mesmo? É. Entendi. A interpretação a gente tem que trabalhar, não é problema a problema. Sim. Tá bom. Então, mas alguma interpretação nesse problema em específico ou não? Assim, na verdade, acho que a dificuldade é em tipo, montar o problema, sabe? Igual você põe cada coisa em cada lugar. Mas a questão da resolução em si, a fórmula e tal, eu não tenho nenhuma dúvida. Entendi. Tá bom. Então com experiência mesmo que a gente vai adaptando. Mas as dicas são essas aqui, ó. A gente vai sempre localizar os pontos 1 e 2, né, onde a gente tiver a maior quantidade de informações, certo? E entre, né, o termo que eu quero encontrar. Como ele estava me pedindo, né, potência para bomba, aí eu tenho que colocar a bomba entre o ponto 1 e 2 e esses pontos tem que dar muita informação, porque senão eu vou ficar com variável sobrando aqui. Entendi. Entendeu? Uhum. Vamos salvar aqui. E vamos postar esses trem aqui para vocês, tá? Encerrar a aula e a gravação.